É isso aí, a gente pega na mão mesmo e vamos juntas aí alcançar os resultados que a gente sempre entrega para as clientes. E no aulão de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma ficha de avaliação online. Isso mesmo. O que que essa ficha de avaliação online vai te ajudar? Ela vai fazer com que você conheça a sua cliente antes mesmo dela vir até seu espaço, antecipando até alguns problemas. Então, você vai conseguir aí prever algumas coisas. Isso vai facilitar muito os seus atendimentos, além de te passar mais credibilidade nos seus atendimentos, tá bom? E tem mais. Eu preparei também, além dessa ficha online que eu vou te ensinar, alguns bônus. Isso mesmo. Você vai ter bônus. E qual que vai ser esses bônus? Primeiro é a política de agendamento que eu utilizo. Eu vou te ensinar, vou te mostrar, na verdade, minha política de agendamento e vou te mostrar como que eu uso ela, como que eu faço. Essa política de agendamento vai ajudar você a eliminar aquelas clientes que marcam horário com você e não aparecem, o que atrapalha muito, né, nossa vida aí, porque fica aquele furo na agenda. O outro bônus, eu vou disponibilizar para você as mensagens prontas do WhatsApp que eu montei e que eu uso diariamente, que também facilita muito minha vida. É só você vai copiar e colar e vai utilizar e vai começar a ver muitos resultados aí. Eu vou explicar, né, as mensagens para você, cada uma, e como você vai usar. Tudo que eu vou ensinar aqui para você hoje é coisas que eu apliquei e aplico diariamente nos meus atendimentos e que facilitou muito, né, na hora de eu atender a cliente no dia a dia. Eu gasto muito menos tempo hoje na hora do pré-atendimento e eu faço uma conversa com ela, a minha cliente se sente muito mais segura. Eu percebi isso, por isso que eu estou compartilhando com vocês hoje, porque assim minha cliente ela se sente muito mais segura hoje com essa ficha que eu faço antecipadamente. E as mensagens do WhatsApp, então, nem se fale, né? Top, top. Mas antes de eu passar todo o conteúdo para você, eu quero contar uma história. Como que eu cheguei nessa ficha online, né? Como que eu elaborei, como que eu pensei nisso? Porque, sinceramente, eu não vi isso em nenhum outro lugar. Se alguém faz uma ficha de avaliação online, eu não conheço. Eu sei que eu elaborei, eu pensei nisso. E foi na pandemia também, onde tudo mudou, né? Tudo ficou mais difícil. Além dos materiais descartáveis que a gente já utiliza, a gente teve que utilizar mais descartáveis ainda, né? Eu até usava aquela face shielder, não sei se vocês, acho que provavelmente deve ter usado também, que é aquela máscara que tampa todo o rosto, né? Aquela máscara transparente que tampa todo o rosto. Era álcool 70 em tudo, né? A cliente entrava, eu passava álcool em tudo, na maca, no chão, na maçaneta da porta, em tudo. Então, o que que eu pensei, né? Em acender uma luz. Eu pensei, ela tem que pegar em menos coisa possível dentro da sala, para ela se sentir mais segura e para mim também. Foi aí que acendeu a luz e eu pensei, eu vou fazer uma ficha de avaliação online, porque pelo menos ela não vai precisar ficar pegando em papel, em caneta, aqui no espaço, ela vai passar menos tempo ainda aqui, né? Ela vai chegar, vai fazer os cílios dela, ela já vai. Então, assim, foi assim que eu elaborei essa ficha de atendimento online e também minhas mensagens prontas do WhatsApp. Daí eu fui percebendo que mandando uma mensagem um dia antes, um dia depois, melhorava mais ainda os meus atendimentos. Então, agora, bora para o conteúdo. Pega papel e caneta para você anotar tudo que eu vou te falar. Eu vou também elaborar aí um slide para você com passo a passo por escrito para facilitar mais ainda a sua vida. Então, você vai poder fazer o download desses slides e, ao mesmo tempo, você consegue ali e assistindo essa aula e já anotando, fazendo suas anotações. Então, bora lá. Eu preparei até um conteúdo aqui por escrito, porque como nossa aula ela vai ser mais prática, eu vou entrar aqui, vou compartilhar a tela com você e vou te mostrando, né, tudo como você vai fazer. Então, vai ser mais didática. Então, eu preparei aqui um passo a passo para mim ir acompanhando e falando, explicando para vocês. Então, bora lá. Onde eu vou até falar como que tá meu script aqui. Onde vamos montar essa ficha? Eu vou mostrar.
passo a passo com as perguntas que eu coloco na minha ficha, só que o legal dessa ficha online é que você consegue adicionar mais perguntas, perguntas que você considere relevante, que você precisa fazer, porque às vezes você já tem uma ficha de avaliação impressa aí e você quer adicionar essas perguntas na sua ficha online. Então você vai poder fazer isso, tá bom? E daí eu vou explicar cada pergunta para você por que que eu faço cada pergunta, qual que é a importância de cada pergunta, para você entender e usar essa ficha online com mais consciência, tá bom? Então, também vou explicar para você as mensagens prontas, para que serve cada uma. Então, bora lá! Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Se prepara que vem conteúdo. Vamos lá, hein? Ó, eu vou compartilhar. Eu vou entrar aqui, ó, no Google, tá bom? Vamos lá. Ó, eu entrei aqui nessa página do Google, que é por onde que a gente vai fazer nossa ficha de avaliação online. A gente vai fazer pelo Google Forms, que é o formulário da Google. Você vai entrar no Google, vai colocar Google, está até escrito aqui já, né? Porque eu já estava pesquisando isso. Google Forms, aperta o Enter, você vai entrar, e daí você vai vir nessa página aqui, ó, Google Forms, entrar, né? Clicou, vai entrar nessa página. No caso aqui do meu, da minha página, ela já está logada, porque eu já tenho a conta, né? Você vai entrar com o seu e-mail. Na hora que você entrar nessa página, vai aparecer para você logar. Então, você coloca o seu e-mail, a senha do seu e-mail, vai entrar nesta página aqui. Tendo o e-mail do Google, você consegue fazer tranquilamente isso. É de graça, você não paga nada, você consegue fazer vários formulários. Eu já ensinei a isso para outras Lash e quem aplicou percebeu quanto facilita a vida, porque você consegue fazer vários tipos de formulário, não só uma ficha de avaliação online. Então, bora lá. Eu vou até abrir aqui a minha ficha que eu tenho e também vou abrir uma nova ficha. Ó, vou colocar primeiro em nova ficha, você vai vir, não vai ter nada, né, aqui. Aqui tem vários formulários que já são meus, mas para você não vai estar em branco essa parte, e você vai vir clicar em mais. Então, você vai abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vai abrir, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Um formulário novinho para você montar aí, hein? Deixa eu só abrir o meu, porque eu quero ir acompanhando junto com o que eu já tenho, que é o que eu vou disponibilizar para você. Esse formulário eu vou te enviar para você poder copiar e colar ele, tá? Então, bora lá. Esse é o meu formulário e esse aqui é o que eu vou montar agora junto com você, explicando passo a passo de como você vai fazer isso. Tá certo? Bora lá então, hein? Passo a passo. De como eu fiz toda essa partinha aqui, né? Que eu fiz, ó, coloquei até uma capinha aqui. Você pode pôr seu logo nessa parte, se você quiser, para ficar uma coisa mais personalizada. E daí, ó, antes de eu explicar como que você coloca esse logo aqui, eu vou para as perguntas, tá bom? Vamos lá, vamos montar as perguntas. Eu vou copiando e colando e mostrando para você. Ó, eu coloco aqui no título, extensão de cílios. O título é aqui, ó. Formulário sem título, você vai pôr um título. Pode pôr extensão de cílios, você vai pôr o que você achar melhor. Aqui eu coloquei essa mensagem aqui, ó. Por que serve essa mensagem? Para a cliente ficar mais segura na hora de preencher. E até que ela vai perceber que é uma coisa séria, você não está brincando, é super sério. Então você vai passar até mais credibilidade para sua cliente. Então aqui, ó, suas informações serão preservadas de acordo com a lei, né? Tem essa lei realmente existe, de proteção de dados. Esse arquivo será anexado no sistema de agendamento da clínica. Depois eu vou te explicar o que é esse sistema de agendamento no final dessa aula, hein? Mas antes, vamos lá, ó. Daí eu vou copiar aqui e colar lá, tá? Ó, descrição do formulário, você vai poder copiar e colar esse arquivo. E bora para a primeira pergunta. É só você clicar em cima. Ó como é fácil, é muito fácil. A primeira pergunta eu coloco o nome completo, né? Eu quero saber os dados da minha cliente. Então, vamos lá. Primeira pergunta é o nome completo. Aqui tem a opção, né, de você colocar resposta curta, múltipla escolha, mas como é um nome completo, você vai pôr
resposta curta, para a pessoa preencher com o nome dela. Outra coisa importante para você fazer é colocar aqui, ó, tá vendo? Tá escrito obrigatória. Você clica para deixar a pergunta obrigatória. Então, a cliente ela não vai conseguir sair do arquivo sem preencher essa parte. E aqui, ó, para você fazer mais perguntas é bem simples, tá vendo? Aqui, ó, duplicar. Você clica em duplicar e vai aparecer uma nova pergunta. Daí, você vai apagar aqui, né, o nome completo, porque vai ser a segunda pergunta. A segunda pergunta que eu coloquei é a data de aniversário. Por que que eu gosto de perguntar isso? Porque a data de aniversário você consegue ter os dados da sua cliente ali, você consegue mandar um desconto no dia do aniversário da cliente, né? Você pode fazer aquela ação, né? Aquela promoção. No dia do aniversário dela, você manda uma mensaginha parabenizando ela, falando que ela ganhou um desconto ou algo, talvez um procedimento. Então, isso é muito importante você ter esse dado aqui, tá? Então, bora lá de novo, duplicar. Mesma coisa, apaga a mensagem e bora para a próxima pergunta. Número de celular, mesmo assim, ó, eu sempre falo, né? Mesmo ela tendo mandado mensagem para você pelo celular, você precisa também perguntar o número dela, porque às vezes o que acontece? Manda mensagem pelo Instagram, ou talvez manda mensagem para o número do marido, da filha. Então é importante você ter um número registrado num formulário. Porque se acontecer, por exemplo, de você perder seu celular também e não ter salvo, não ter feito um download ali dos dados, você tem essa ficha que salva no Google. Então, você não vai ter perdido os dados das suas clientes. Então, isso até é uma prevenção para você, tá bom? Porque hoje em dia, você pode ser hackeado, né? Infelizmente. Então, isso é uma proteção para você. Então, ó, vai anotando tudo isso daí, hein? Tudo que eu tô te falando. O próximo, eu coloco aqui RG ou CPF. Por que que eu faço essa pergunta? Porque essa pergunta, ela ela já mostra para a cliente que é uma coisa séria, entendeu? Para a cliente ver que é uma coisa séria que você está fazendo ali, né? Então, por isso que eu peço sempre um documento. Então, ela escolhe um RG ou um CPF, certo? Daí, mesma coisa, duplica aqui. Eu estou fazendo junto com você, copiando e colando, para você ver o quanto é fácil fazer esse formulário aqui, tá bom? Daí, vamos lá, ó. Eu peço o e-mail, que também é outro tipo de você ter um dado da cliente ali. E fora que é o que acontece. Hoje em dia, eu ia deixar para falar no final, né? Mas como eu tenho um sistema de agendamento, o meu sistema, ele manda e-mails para a cliente, tá? Porque o e-mail é a forma também formal de você se apresentar como profissional, né? Porque hoje em dia a gente mexe muito no WhatsApp, Instagram, mas a gente tem que ter também um lado sério, profissional. Isso passa credibilidade e tudo começa aí, tá bom? Então, por isso que eu também peço um e-mail. Então, bora lá. Ó, próxima pergunta. Cidade e bairro que mora. Por que que é importante esse dado? Porque esse dado, ele mostra para você da onde sua cliente está vindo. Então, até quando você for fazer um anúncio no Instagram ou no Facebook, você consegue fazer um anúncio mais específico, né? Conforme você sabe da onde está vindo os seus clientes, qual região. Porque às vezes você mora numa cidade grande, então é bom você saber qual região está vindo minhas clientes, da onde mais está vindo. Então, é importante você ter esse dado aí. E até para você conhecer um pouco da sua cliente. Aí, ó, você já começa a conhecer ela, tá? Nessas perguntas, você consegue ver, nossa, onde que a minha cliente mora? Ela tá vindo de longe? Ela tá perto de mim? Então, é uma forma de você já conhecer ela. Por isso que eu falei que a ficha, ela vai facilitar a sua vida. Porque é uma forma de você já conhecer a sua cliente antes mesmo dela vir no seu espaço, porque essa ficha você vai enviar para ela antes, né? Quando ela escolher o horário na sua agenda, você vai enviar. Então, eu vou explicar melhor como você vai utilizar. Vamos primeiro para o passo a passo aqui de como montar, para não confundir, certo? Ó, vamos lá. Profissão, eu pergunto. A profissão também é uma outra pergunta que vai fazer com que você conheça a sua cliente mais um pouquinho, porque através da profissão você já tem uma noção ali de que tipo de cílios ela vai querer.
entendeu? Porque dependendo com que ela trabalha, ela não vai querer uns cílios muito marcantes. Lógico que tudo isso você vai conversar com ela pessoalmente. Mas você sabendo já a profissão dela, você já consegue ter uma antecipação ali, né? De você já conhecer sua cliente. Então, eu sei, é muito importante essa pergunta, tá? Daí, ó, agora vem perguntas mais relacionadas aos cílios mesmo. Que é a pergunta aqui, ó. Primeira vez que vai fazer extensão de cílios? Essa pergunta é muito importante e você consegue utilizar ela de uma forma aí bem legal. Deixa eu só copiar aqui de novo que não tinha pego. Olha lá. Primeira vez que você vai fazer extensão de cílios, daí aqui você consegue colocar uma múltipla escolha, né? Daí você coloca sim e não, né? Para a cliente responder lá no formulário dela. Até enrolou a língua aqui. Então, ó, aqui você vai saber se a sua cliente ela já fez cílios, se não fez. Por que que é importante essa pergunta? Porque se ela já fez, você tem que entender qual foi a experiência dela com cílios. Porque muitas vezes não é uma boa experiência, a pessoa já tem um trauma, já tem medo. Então, é uma forma de você até conversar com ela, né? Depois que ela te respondeu o formulário e te enviar, você vai olhar com calma e você vai poder conversar com ela pessoalmente no dia. Então, você já vai saber disso. Olha que legal. Já vai ter uma noção, nossa, minha cliente que está vindo hoje, ela já fez cílios. Vou perguntar para ela qual técnica ela fez, como que foi, se não incomodou os olhos, se ela gostou, se ela tem foto de como ficou, para você ter uma noção assim se ela gosta de uma coisa mais volumosa, mais natural, porque às vezes a cliente ela fala: "Não, eu gosto bem natural". Só que o natural dela pode ser um natural diferente para você. Porque eu já percebi que acontece muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero bem natural. E daí você faz bem natural. Daí a pessoa fala, ai, mas não queria tão natural assim. Ou acontece ao contrário, né? Você fala, a pessoa fala bem natural, você faz um pouco mais volumoso, a pessoa olha e fala, nossa, ficou muito cheio, não era assim que eu queria. Então, se a pessoa já fez cílios, você pode falar para ela te mostrar uma foto. E se ela nunca fez, é a hora de você explicar tudo para ela sobre os cílios, como que vai ser, como que é os cílios. Então, é uma oportunidade para você também antecipar aí a conversa com a cliente. A próxima pergunta, que também é muito importante, é se você está com extensão agora. Porque às vezes ela respondeu que ela já fez, você pergunta se ela está com extensão naquele momento. Por que que eu pergunto isso? Por que que eu adicionei essa pergunta? Porque todas essas perguntas que eu faço são coisas que foram acontecendo no cotidiano dos meus atendimentos. E eu percebi que faz toda a diferença você fazer essas perguntas na sua ficha de avaliação online. Por quê? Porque o que acontece? O que aconteceu comigo, tá? Eu não fazia essa pergunta antes. E as clientes chegavam aqui de tensão de cílios de uma outra profissional. E às vezes eu tinha marcado um tempo ali que dava para fazer uma aplicação tranquilamente, mas não uma remoção e aplicação. Então, acabava atrapalhando tudo. E às vezes também você não está preparada ali, né, para fazer uma remoção antes. Então, fica uma coisa bem complicada. Fora que quando a cliente vem com extensão de cílios de outra profissional, eu cobro uma taxa de remoção. Então, eu cobro essa taxa quando vem de outras profissionais. Quando é a remoção das minhas clientes, eu não cobro. Mas quando é de outro profissional, eu faço uma cobrança de uma taxa. Então, quando você coloca essa pergunta no seu formulário, é uma forma de você antecipar também a sua cliente que vai ser cobrado um valor. Porque senão ela chega aqui, você cobra esse valor, ela fica tipo, nossa, mas eu nem sabia que você cobrava esse valor. Então, eu coloco a mensagem, aqui, né, um informativo. Se a pessoa responder sim, por exemplo, ela já sabe. Para a remoção das extensões, realizado por outro profissional, é cobrado uma taxa de R$ 50, tá? Eu cobro essa taxa de R$ 50 para remover as extensões de outra profissional. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, junto com essa perguntinha aqui. Deixa eu só ver aqui como que eu faço para colocar.
descrição. Isso mesmo. Você vem nessas três pontinhas aqui, ó, mais opções, e coloca descrição. Daí vai aparecer. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Descrição. Daí vai aparecer essa partinha, você vai colocar a mensagem ali, tá? Porque daí é tipo uma descrição da pergunta, né? E bora para a próxima. Duplicar de novo, vem, apaga aqui. E bora para a próxima pergunta. Se você respondeu sim para a pergunta anterior, né? Eu gosto de perguntar isso também, ó. Vou explicar o porquê. Deixa eu copiar e colar aqui e vou explicar para você por que que eu faço essa pergunta. Porque que acontece? Às vezes, se ela tá usando os cílios naquele momento, uma outra técnica que não foi você que fez, foi outra profissional. Eu gosto de perguntar para a minha cliente, ó, aqui, ó, se os cílios naturais estão saudáveis ou falhados. Porque a cliente, ela sabe se tá saudável ou falhado. É bom você perguntar isso, porque se ela coloca saudável e a cliente chega aqui, você remove as extensões de outra profissional e percebe que não está saudável, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto dos cílios naturais dela e vai mostrar para ela, vai falar: olha, cliente, tá vendo aqui? Eu percebi que está sim com falhas os cílios naturais. Até porque, se você não faz isso, o que acontece? Ela vai falar que foi você que falhou os cílios naturais dela. Então, você precisa fazer esse registro e essa pergunta é importante porque daí você já tem essa comunicação, até a cliente começa a prestar atenção no dia a dia. Ela, antes dela passar com você, ela vai começar a prestar atenção, vai começar a olhar no espelho, ver se o cílio dela natural está saudável, se está falhado. Então, isso daqui é uma pergunta para você iniciar uma conversa na hora que ela vem até você. Olha que legal, porque eu vou te mostrar o jeito que você vai utilizar essa ficha aqui. Então, anota agora tudo que eu tô te falando de como montar a ficha e o passo a passo e as perguntas que eu considero super relevantes. Então, bora lá, né? Copiar e colar aqui, que eu vou tirar esse daqui, tirar essa descrição e vou adicionar aqui, né? Saudáveis, falhado. Então, ela vai responder para você aí. Deixa eu adicionar. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, para ficar às vezes até mais prático, em vez de você é, duplicar a página, você pode colocar um mais, daí adiciona uma nova pergunta, tá? É também uma forma prática de você estar fazendo aí. É muito tranquilo fazer no Google Forms. Nossa, eu gosto demais de usar o Google Forms. Depois que eu descobri o Google Forms, eu faço várias coisas com o Google Forms. E a avaliação online é top. Tenho certeza. Depois eu quero seu feedback, hein? Mas bora lá para a próxima pergunta. Você busca um olhar, tipo, é uma pergunta, né? Você busca um olhar, daí aqui embaixo a pessoa vai responder. Discreto, volume natural, chamativo e marcante. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, aqui você pode até pôr 3 pontinhos, porque tem continuação para a pessoa responder, né? Ou melhor, não, deixa um ponto de interrogação mesmo para não confundir a cliente. Hum, já coloco aqui. Bora lá. Como eu coloquei, né? Discreto. Deixa eu copiar e colar aqui. Discreto. Aqui, discreto. Volume natural. Ou chamativo e marcante. Chamativo e marcante, beleza. Para que serve essa pergunta? Opa, deixa eu fechar aqui que tá abrindo uma página que não era para abrir aqui. Aí. Por que serve essa pergunta? Essa pergunta vai fazer com que você entenda que tipo de cliente você vai atender. Por que eu não coloco nomes de técnicas e coloco dessa forma que dá para entender melhor? Porque muitas vezes a técnica, a cliente ela não entende de técnica. Ela não sabe qual é a diferença. Às vezes, assim, quando é uma pessoa que já faz cílios, ela ainda vai entender um pouco mais.
o que é um clássico. O clássico ainda é fácil de entender, porque é uma das primeiras técnicas de cílios que tem, então praticamente todas as pessoas sabem o que é um clássico. Mas as outras técnicas, as pessoas ficam, mas como será que é? Tipo, se você falar assim, volume brasileiro, volume egípcio, volume russo, ou no caso do hiper, né? O hiper full, ou hiper elite, hiper broom, a pessoa não sabe o que que é isso. O cliente, às vezes, é a primeira vez que ela vai fazer cílios, ela não sabe. Então, ela vai conseguir entender melhor se você colocar dessa forma. Você busca um olhar discreto, você vai saber que ela vai querer uma técnica onde não fique tanto volume. Um volume natural, você vai entender que ela quer aqueles cílios que fica bem preenchido, mas que não fica bem marcante. Agora, já o chamativo marcante é um hiperluxo, é um volume russo. Então, você já vai conhecer a sua cliente também antes dela vir até você. Olha que legal, essa pergunta faz toda a diferença na abordagem com a cliente quando ela está com você. Vamos para mais uma pergunta. Você está fazendo cílios para, né? É outra pergunta também que eu faço para a pessoa. O porquê que ela está fazendo cílios? Né? Qual que é a finalidade? Por que que eu gosto de fazer essa pergunta? Deixa eu copiar e colar e vou explicar aqui para você. Eu coloco, né? Aqui a pergunta. Você está fazendo cílios para facilitar no dia a dia, festa ou evento, aumentar a autoestima ou outro? Qual é a finalidade dessas perguntas? Facilitar no dia a dia, o que que quer dizer? É uma cliente que ela quer uma rotina mais rápida, então ela quer acordar de cílios, já se arrumar rapidinho ali e sair. Então, provavelmente essa cliente vai ser uma cliente mais fixa. Se você conseguir, né, reverter ela, você fazer um bom trabalho, que eu tenho certeza que você faz, ela vai ser uma cliente fixa. Agora, se for uma cliente de festa ou evento que está fazendo para o casamento, um aniversário, para um evento em si, provavelmente ela não vai ser uma cliente fixa. Isso não quer dizer que não será, mas a probabilidade dela não ser fixa é maior, porque ela vai fazer ali para aquele evento e não vai voltar mais. Porque é bom você saber dessa informação, para você até não ficar frustrada, né? Porque às vezes a cliente vem, nunca mais volta e fica, nossa, o que que eu fiz de errado? Você manda mensagem, às vezes a cliente nem responde, né? Tem esses detalhes que podem acontecer. Então, você perguntando isso, você vai entender um pouco da sua cliente. Daí tem a pergunta também, aumentar a autoestima. Então, quando a pessoa responde aumentar a autoestima, você tem que tomar muito cuidado também, né? E fazer uns cílios, assim, que fique de acordo com o que ela busca. Se for a primeira vez, pode ser que ela queira uma coisa mais natural, para ela se acostumar, para ela ver como que fica. Então, se você fazer uma coisa muito marcante e ela tá querendo aumentar a autoestima e ela não gostar, a autoestima dela vai ficar mais abalada ainda, né? Então, tome muito cuidado com isso, por isso que é bom perguntar. E daí eu coloquei assim também outro, né? Porque às vezes não é nenhum desse motivo, às vezes a cliente fica naquela, e agora, respondo ou não respondo? Então você coloca o outro ali, só para ficar uma coisa assim mais que inclua tudo, né? Inclua todas as pessoas. Deixa eu copiar e colar aqui então. Mas como eu mostrei para você, o quanto é fácil você preencher esse forms aqui, ó. É só você ir adicionando mais múltiplas escolhas. Aí, ó, olha que belezinha. É uma delícia fazer o formulário, ó. Vamos no mais aqui, adicionar mais uma pergunta, tá bom? Daí aqui, né? Aqui tem a pergunta aqui. Você... Ah, não, calma aí, desculpa, eu estou até embaralhando aqui. Usa maquiagem? É outra pergunta, né? Para que serve essa pergunta? Essa pergunta aqui já é para você ver como que vai ser em relação às extensões. Porque quando a pessoa usa muita maquiagem, a gente sabe que compromete a higienização das extensões de cílios. Porque, por exemplo, sombra em pó acaba escorrendo na raiz ali dos cílios e vai ficar um pouco mais complicado para ela fazer uma higienização. Lápis de olho, quando a pessoa usa, é muito complicado, porque o lápis de olho, ele é tipo uma pasta, né? Então ele fica aquela coisa, aí fica aqui na linha d'água superior, na raiz dos cílios, vira uma crosta, né? Se você, não sei quanto tempo você tem aí
na área de cílios, mas tenho certeza que você já pode ter passado por isso e é terrível. Então, quando a pessoa responde sim, no dia que ela vem aqui, eu já sei eu conversar com ela também. Eu falo assim: olha, que tipo de maquiagem você usa? Mais sombra, lápis, tal? Ela vai me falando. Daí, quando ela fala lápis, eu falo assim: olha, eu recomendo você não utilizar lápis mais. Porque o cílio, você vai ver que ele já vai destacar seu olhar. Então, você não vai precisar mais usar lápis de olho, até porque, daí eu explico o motivo, né? O lápis de olho, ele, tipo assim, ele fica na raiz das extensões de cílio, ele fica na raiz do cílio ali, impregnado, isso pode atrapalhar na higienização das extensões. E quando não tem extensão, né? A pessoa esfrega ali e tira o lápis. E quando tem extensão, não dá para ficar esfregando, tem que lavar com a escovinha ali então acaba às vezes não saindo tudo lápis de olho. Daí eu explico também que o lápis de olho ele pode entupir, né? Já falo assim para a pessoa querer parar mesmo. Pode entupir ali o crescimento dos cílios saudável, então isso vai causando queda dos cílios naturais. Então eu explico dessa forma para convencer ela a parar de usar lápis de olho. E daí a sombra também eu falo que, tipo, não tem problema utilizar, mas aí eu ensino como ela vai fazer a remoção depois, o lápis de olho. Então tem todo esse detalhe. Agora aqui vamos para as perguntas mais relacionadas à saúde da cliente, né? Aqui eu pergunto, está gestante ou lactante? E daí, ó, deixa eu copiar e colar aqui e vou mostrar para você que eu coloco uma descrição dessa pergunta. Eu coloco aqui, né? Gestação antes dos 3 meses e após os 7 meses, e lactantes também antes dos 6 meses de amamentação, não é recomendado fazer as extensões de cílios. Por quê? A gente sabe que no começo da gestação, o corpo ele passa por muitas mudanças, né? Ó, vou colocando aqui, ó, a descrição, copiar e colar aqui. Antes dos 3 meses, passa por muitas transformações, isso pode causar alergia. Após os 7 meses também, porque daí está naquela fase final, onde exige mais do organismo, as lactantes. Por quê? Porque, na verdade, a gestação toda não é recomendada, a não ser que o médico faça uma liberação, uma carta liberando a cliente para fazer os cílios. Então, assim, porque a gestação, como eu já falei, por estar passando por todos esses processos de transformação, pode dar uma reação alérgica. Porque o organismo, ele tá mais sensível, a imunidade às vezes dá uma baixada, né? Por estar sendo mais exigida naquele momento. Então, pode causar alergia. A gente sabe que gestante não pode ficar tomando antialérgico. Então, é por isso que a gente evita fazer em gestante. Só que a gente sempre tem que perguntar porque a cliente, ela às vezes não sabe disso. Na verdade, a cliente, ela só sabe do que a gente fala. Tudo que você não fala, a cliente não vai adivinhar. Às vezes ela vai até pesquisar lá no Google, mas você não sabe se ela pesquisou ou não. Então, essa ficha é uma forma de você prever e você informar ela sobre esse assunto. Tudo você tem que falar para o seu cliente. E essa ficha, como ela vai ser online, enviada antes para o seu cliente, você já vai conhecer essa cliente antes mesmo de ela vir até você. Olha, gente, eu amo essa ficha. Bora para a próxima pergunta. Dorme de qual lado? Essa pergunta eu gosto de fazer também, porque a gente sabe que às vezes acontece, não é sempre, mas pode acontecer. De um lado, às vezes cai um pouco mais que o outro, e às vezes está relacionado ao lado que a pessoa dorme. Porque você fica ali com o rostinho assim no travesseiro, né? Então isso pode causar mais atrito e fazer com que as extensões caiam mais rápido. Então eu gosto de fazer essa pergunta até para, se acontecer de um lado cair mais com o outro, eu vou entrar na ficha dela e vou ver o que ela respondeu, né? Se foi o direito, se foi o esquerdo, para mim já falar para ela, ó, pode ser em relação a dormir. É uma forma também de você orientar a sua cliente, para ela ver que tipo, pode acontecer de um lado cair um pouquinho mais que o outro. Bora para a próxima pergunta. Essa pergunta também, ó, eu pergunto para a minha cliente se ela tem alguma alergia, né? Principalmente a maquiagem ou esmaltes. A gente sabe que quando a pessoa tem alergia à maquiagem e esmalte, pode ser sim que ela tenha alergia às extensões de cílios. Porque assim, quando a gente pergunta em relação à alergia, às vezes a pessoa também pensa assim, eu tenho alergia a tal alimento, a tal medicamento. Se for alimento ou medicamento, não interfere em relação à extensão de cílios. Agora, se for tipo maquiagem, esmalte,
Aí já interfere na extensão de cílios. E aqui, ó, com essa pergunta, eu também coloco uma descrição. Olha essa descrição aqui. Se você tem sensibilidade nos olhos ou tem a imunidade muito baixa, né? Eu ofereço um teste de sensibilidade. Você já ouviu falar de teste de sensibilidade? O teste de sensibilidade, depois, se você quiser, eu posso fazer uma aula sobre isso. Depois você me manda lá no seu feedback se você quer uma aula ou não. Mas o teste de sensibilidade é você colar alguns fiozinhos ali, né? E, e ver se a sua cliente vai despertar alguma alergia ou não. Então, ó, eu falo aqui para ela, né? Respondendo sim abaixo, eu vou te explicar por mensagem como funciona. Então, por exemplo, se ela responder que ela tem alergia, principalmente a maquiagem ou esmalte, você vai explicar por mensagem para ela como que funciona esse teste de alergia, tá bom? Você vai explicar tudo para ela como que funciona. Então, aqui, ó, você vai colocar, né, as opções para ela responder sim, não, ou a pergunta de baixo, sim, quero saber sobre o teste, que é o que você colocou na descrição, informando ela sobre o teste, né? Vamos para mais uma pergunta. Aqui eu coloquei, né? Se a pessoa, deixa eu só ver o horário aqui pra gente. Se a pessoa usa lente de contato, né? Ela usa lente ou óculos. Daí também, ó, vou explicar para você o motivo dessa perguntinha aqui. Eu coloquei na descrição também, né? Que para a colocação das extensões é necessário, né, remover a lente de contato. Por quê? Porque a lente, a gente sabe que os gases da cola e a lente não são legal, né? Porque a lente ela pode ressecar, porque você fica muito tempo, às vezes, né, 2 horas com os olhos fechados ali. A gente sabe que a lente, a cola ela emite o gazinho. Esse gás ele pode deixar a lente branca, tá bom? Então tem que remover isso, precisa ser informado com antecedência para a sua cliente. Então, quando ela estiver respondendo aqui, ela já vai pensar, nossa, olha, no dia eu não posso ir com a minha lente de contato, ou se eu for com a minha lente de contato, eu tenho que levar meu kit para fazer a remoção. Então, você tem que passar essa informação para sua cliente. Vamos para a próxima pergunta. Se teve algum problema, né? Algum problema ocular recentemente, que é algum problema na área dos olhos. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia, às vezes a pessoa tá com algum problema ali e ela não sabe que, tipo assim, se ela tá com problema, ela não pode fazer extensão de cílios. Eu sei que é uma pergunta que parece óbvio, né? Tipo assim, óbvio. Se a pessoa tá com algum problema, ela não vai fazer cílios. Mas às vezes a cliente não sabe, ela pensa, ai, mas é nos cílios, não é dentro do olho, então acho que eu vou fazer. Então você tem que fazer essa pergunta para a cliente, certo? Vamos para a próxima pergunta para a pessoa se tem mania de coçar os olhos. Essa pergunta também, né, vai te ajudar aí a conhecer mais sua cliente, porque às vezes ela pode até responder que não, mas às vezes quando a pessoa coça muito os olhos, tem rinite alérgica, ela vai responder que sim. Então, isso também é uma forma depois de você conversar com ela, orientar ela e mostrar, né, que não pode ficar coçando os olhos, porque tipo, conforme coça, você está causando atrito, e esse atrito vai fazer com que você arranque as extensões, né? Então, você vai, às vezes, estar arrancando, causando falhas nos cílios naturais por essa coceira ali, esse atrito. Então, você tem que explicar isso para a sua cliente, para ela não fazer isso. Próxima pergunta se tem, né, alguma cirurgia ou exame médico recente marcada, né, ou antes de 30 dias, né? Então, você pergunta isso para a pessoa. Qual que é a importância dessa pergunta também? A gente sabe que hoje em dia, né, na verdade sempre foi assim, os médicos pedem para remover as extensões para fazer cirurgia. Mesmo depois da informação falando que não tem problema fazer cirurgia com cílios, porque não tem nada a ver com, não, ele não queima com bisturi elétrico e tal, o médico pede para remover. Então, se o médico pede, a gente tem que seguir a orientação médica. Então, a gente não deve discutir com o médico, não deve querer bater de frente com o médico, é só remover e pronto. Depois faz novamente, a vida que segue.
Então, é bom você fazer essa pergunta para sua cliente para você saber se ela já tem alguma cirurgia marcada ou exame. Eu coloquei até aqui embaixo uma descrição falando, né? Que para fazer o exame de ressonância magnética, o médico pede para tirar as extensões. Sabe que não tem problema fazer com, mas se ele pede para remover, a gente tem que remover. Não adianta discutir, tá bom? Então, pergunte para a sua cliente, porque às vezes pode ser que sim, ela não saiba disso, porque é como eu falei, a cliente ela não é obrigada a saber de nada. Quem é obrigada a informar a sua cliente é você. Então, ela pode não saber que para fazer uma cirurgia ou para fazer um exame de ressonância magnética, o médico vai pedir para ela remover as extensões. Imagine se você faz a extensão da sua cliente e, tipo, uma semana depois ela precisa remover. Ela vai se sentir frustrada porque ela não sabia e você não informou ela disso. Então, essa pergunta eu considero bem relevante, tá? Na verdade, todas aqui são relevantes. Ó, agora aqui pergunta para a pessoa se ela possui alguma alteração hormonal. Por que que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que dependendo do tipo de alteração hormonal, a pessoa começa a ter muita queda de cabelo e automaticamente os cílios ficam mais enfraquecidos. Porque cílios, ele é bulbo capilar, como todos os pelos do corpo, né? Tem um bulbo capilar. Então, às vezes, quando a pessoa está passando por algum problema hormonal, esse bulbo capilar, ele fica mais enfraquecido. Então, pode ser que os cílios da pessoa também fique mais fraco, caia com mais facilidade, ele permaneça numa fase mais é, fios beibos ali, né, que é a primeira fase dos cílios. Então você precisa perguntar isso para também conseguir explicar isso para ela e também na hora de fazer a avaliação dos cílios, você já tem uma noção, nossa, ela respondeu que ela tá com problema hormonal. Deixa eu avaliar bem esses cílios para ver as fases dos cílios, se eles estão na fase anágena ali, né, na primeira fase, como que tá. Então essa pergunta aí vai te ajudar a antecipar aí essa questão da sua cliente. Daí aqui eu coloquei também, né, em relação ao tratamento oncológico, e também é outro fator que a gente precisa saber, né? Porque também é outra coisa que se a pessoa tiver fazendo tratamento oncológico, a imunidade da pessoa vai estar bem baixa, os pelos também vão estar super enfraquecidos, né? Cabelo cai, os cílios pode cair tudo. Então você precisa entender como que tá essa cliente, porque às vezes ela acha que ela está com cílios ainda, aí você vai avaliar, tá muito pouco, não dá para fazer extensão. Tem a questão que a imunidade está muito baixa, ela pode ter alergia, precisa de uma liberação médica, autorização médica por escrito. Então você precisa saber se ela tem ou não. Por isso que eu gosto da ficha de avaliação online. Porque imagine você marca na agenda a sua cliente, e daí ela chega para responder aquela ficha física, né, ali junto com você, e daí ela responde que sim, ela está passando por tratamento oncológico. Você vai ter que falar para ela ir embora. Você vai falar, nossa, infelizmente eu não vou poder fazer seus cílios. E daí você vai ter perdido tempo, a sua cliente vai ter perdido tempo, vai ficar um espação ali na sua agenda. Então, quando você faz online, ela responder na casa dela antes de vir até você, vai facilitar a sua vida. E daí aqui tem essa pergunta, né? Covid recente. Porque como eu fiz essa ficha aqui na época que começou a pandemia, eu perguntava, fazia essa pergunta, né? Se estava com Covid, ou se estava com, ou se teve recentemente, porque a gente viu que depois que a pessoa pegou Covid, o sistema imunológico também baixa, né? E a pessoa, às vezes, tem muita gente que teve queda de cabelo, os cílios ficou enfraquecido. Então, quando você pergunta, teve Covid recente? A pessoa responde que sim. Você também vai fazer essa orientação para a pessoa. Então, você percebeu, você pergunta, né? Depois que teve Covid, você percebeu que teve uma queda de cabelo? Você pode falar, então, pode ser que os cílios estejam mais enfraquecidos. Então, é uma forma de você também orientar a cliente e prever aí, né, como que tá a saúde da sua cliente. E daí eu pergunto no final aqui, né, se tem mais alguma outra pergunta que não foi feita e que ela gostaria de falar sobre isso. Eu coloco aqui, né, gostaria de relatar algo que não foi perguntado? Daí ela vai me falar.
se tem mais alguma coisa que ela queria perguntar, que ela queria falar, né? Às vezes alguma coisa assim que ela tenha em relação à saúde, ou até alguma dúvida que ela tem, ela vai colocar aqui, né? Então, é isso. Aqui, na verdade, essa pergunta foi a única que eu não coloquei como obrigatória, que você pode ver, né, que não está como obrigatório. Daí, ó, vamos para a última. A última não. Vamos para a próxima. Ó, tiramos fotos para acompanhar os resultados. Você autoriza a divulgação de imagens? E essa pergunta, né, a gente sabe que é importantíssimo fazer, até para a pessoa, você ver se a pessoa vai autorizar ou não a divulgação das imagens. Igual, mesmo quando a pessoa responde que não, ela não autoriza a divulgação de imagens, eu explico para ela, olha, eu vou tirar umas fotos dos seus cílios naturais, não vai ser divulgado, vai ser para banco de dados dos seus atendimentos. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar como está sendo a saúde dos seus cílios naturais. Se eles continuam saudáveis ao longo, né, das aplicações de cílios. Então, vou tirar a fotinha aqui, mas vai ficar no seu banco de dados. Não vai ser divulgado. Agora, quando a pessoa autoriza, daí você pode divulgar no Instagram, vai ser maravilhoso. Então, essa pergunta aí é muito importante, tá bom? Vamos para a próxima. Daí tem aqui, né? Eu coloco essa pergunta aqui, ó. Quer participar da lista VIP do WhatsApp, onde eu envio promoções e novidades? Porque eu tenho, né, uma lista de transmissão no meu WhatsApp, onde eu gosto de sempre estar enviando alguma novidade, alguma promoção. Só que assim, eu acho muito importante você perguntar para a sua cliente se ela quer participar ou não, porque eu acho que a coisa. Ó, até coloco aqui na descrição, né? Deixa eu até copiar e colar aqui também. Ó, vamos lá em descrição, hein? 3 pontinhos, descrição, e você coloca aqui, tá certo? Você digita ali, né? Ó, deixa eu até digitar o finalzinho aqui para você ver que é só digitar e pronto. Daí eu coloco aqui, não é grupo, é uma lista privada, somente você vai receber a mensagem. Porque às vezes a pessoa, ela confunde, ela não sabe o que é lista de transmissão, e acha que é grupo. Então ela vai falar, nossa, eu vou entrar num grupo, deve ficar aquelas coisas, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje em dia as pessoas não querem mais ficar recebendo tantas mensagens, principalmente essas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente é muito ocupado no dia a dia, você não vai querer ficar respondendo essas mensagens. Eu falo assim, né? Às vezes a pessoa quer estar sendo carinhosa, né? Ali, de estar mandando um bom dia. Mas a gente sabe que no dia a dia isso não é legal hoje em dia. Então você faz essa pergunta perguntando se ela quer participar da lista VIP, para daí você mandar novidades para ela, promoções, do que você ficar ali, ó, toda vez mandando mensagem, e a cliente nem quer responder. Daí ela bloqueia você, porque eu já bloqueei muita gente por conta disso. Pessoas que eu não autorizei ficar me mandando promoção, mensagens, e fica todo dia ali, ah, hoje tem promoção da tal coisa. E eu não quero responder, eu não quero receber essas mensagens. Então, eu acho tão inconveniente que eu prefiro perguntar para a minha cliente se ela quer ou não receber essa mensagem. E daí aqui a outra pergunta é como me conheceu? Eu pergunto para a minha cliente, né? Como você me conheceu? Para mim saber da onde está vindo aquela cliente. Foi indicação? Foi do Instagram, Facebook, Google ou outro, né? Às vezes é uma outra coisa, né? De uma outra forma que ela me conheceu. Então eu coloco aqui perguntando da onde ela veio. É até bom também, na mesma coisa, na hora que você for fazer um anúncio, para você saber da onde está vindo mais clientes, né? Então, essa também é uma pergunta muito relevante para você utilizar aí como dados para anúncios e também para você saber, por exemplo, quando a pessoa responde aqui, a maioria hoje em dia das minhas clientes são indicação. Daí quando elas chegam, eu falo assim, olha que legal, quem que te indicou, tal. É uma forma de você criar uma conexão com a pessoa ali, ver quem está te indicando, né? Bem bacana. E agora a gente vai para a política de agendamento, porque a política de agendamento eu coloco junto com essa ficha online de avaliação.
Olha, essa imagem aqui que você está vendo é uma imagem que eu fiz no Canva, que eu vou também disponibilizar para você essa imagem. A política de agendamento, né? Ela foi feita por uma advogada do Hiperfofil aí, da técnica, no método, né, Hiperfofil. E essa advogada, ela explicou para a gente como que funciona, o que a gente deve especificar na política de agendamento. Então, aqui tem todas as regrinhas, né? Aqui eu falo política de agendamento, daí eu coloco, para a confirmação do seu agendamento será necessário a antecipação de R$ 50. Na verdade, você pode cobrar uma taxa específica que eu preferi, que eu achei muito mais simples, para não confundir a cabeça da minha cliente, ou uma porcentagem. Só que a porcentagem, como cada método, cada técnica ali tem um valor diferente, eu preferi colocar uma taxa, um valor fixo, porque daí não vai confundir a cabeça do meu cliente. E R$ 50 eu acho que não é um valor alto, mas também não é baixo. Então é um valor suficiente para causar ali. Se a pessoa falar, quer saber, eu não vou no horário, ela vai perder os R$ 50, tá? Daí eu coloco aqui, ficar atenta nas regrinhas. O valor deverá ser acreditado na conta abaixo, esse valor será descontado no valor do procedimento. Então, assim, como que funciona a política de agendamento, né? Vou explicar melhor aqui para você. A política de agendamento, ela serve para causar mais compromisso na sua cliente. A sua cliente ela vai pagar um valor antecipado. Então, você vai descontar, por exemplo, os R$ 50 no dia do procedimento dela. A política de agendamento, juro, eliminou, não vou falar nem que reduziu, porque não reduziu, ele eliminou aquelas pessoas que marcavam e não aparecia. Eu era muito frustrada, sério. Porque às vezes eu marcava a pessoa simplesmente não aparecia e não dava satisfação nenhuma. Daí, quando eu descobri sobre a política de agendamento com a advogada, eu falei, meu Deus, eu fiquei com medo de aplicar no começo, eu vou confessar para vocês, e eu sei que pode ser que você tenha medo de aplicar no começo, mas quando você começar a aplicar, você vai perder esse medo e nunca mais você vai deixar de fazer isso. Nunca mais, sério. Você pode fazer exatamente do jeito que eu fiz aqui, não precisa mudar nada. Você vai copiar e colar literalmente e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Eu falo vida até, né? Porque eu falo que o trabalho da gente está diretamente relacionado à nossa vida. Porque, meu, quando você passa esse estresse no trabalho, acaba refletindo na sua vida pessoal. Então, é na sua vida, literalmente, né? Ó, você vai copiar aqui, ó. Você vai vir. Essa mensagem que eu preparei é uma mensagem assim bem formal mesmo para passar credibilidade para sua cliente. Então, ó, comprometo-me a seguir todas as orientações passadas, declarações acima são verdadeiras, não cabendo ao profissional a responsabilidade por informações omitidas. Estou de acordo com a política de agendamento. Então, aqui é uma forma de você. É tipo igual no final da avaliação, aquela parte que a pessoa, né, faz assinatura, tudo, marcando, né, que todas as informações ali são verdadeiras, que na verdade é como se fosse mesmo um contrato que você está fazendo com a sua cliente aqui. E daí aqui na política, como eu já estava explicando anteriormente, tem todas as regrinhas, né? Ó, para cancelamento é necessário antecedência mínima de 24 horas, porque às vezes a cliente fala, nossa, eu paguei a taxa lá e agora eu preciso cancelar e não posso. Não, ela vai ter um prazo, porque é direito do consumidor ter um prazo para fazer um cancelamento, né? Para fazer uma remarcação. Então você coloca aqui 24 horas. Se ela entrar em contato com você por 24 horas e falando, não vou conseguir ir, preciso fazer uma remarcação, ela não vai perder o valor. E daí eu coloquei aqui também, será permitido apenas um reagendamento. Senão a pessoa passa o ano inteiro remarcando com você só por conta da taxa que ela pagou. Então, não, você já coloca uma regra. É um reagendamento, não mais que isso. E daí aqui, né? A não comunicação prévia será considerada desistência com a perca do valor antecipado. Então, se a pessoa não te informar o motivo que ela não conseguiu comparecer no horário que ela agendou, ela vai perder esses R$ 50. A gente sabe que R$ 50 é bem menos do que ela pagaria ali para fazer o procedimento em si, mas pelo menos você tem esse valor
para causar compromisso nela. E se ela não aparecer, você pelo menos tem uns R$ 50 aí, que compensa um pouquinho o furo da sua agenda. Daí você coloca os seus dados, né? Daí lá no Canva você vai poder fazer a, como que fala? Você vai mudar, conseguir mudar esses dados aqui, fazer a edição. Então você vai colocar aqui o seu banco, o seu Pix, e daí também aqui eu coloco assim, né? E para a pessoa pagar no crédito, porque às vezes a pessoa não quer pagar no Pix, tal, ou nem transferência. Então, ela pode fazer no crédito, porque a minha maquininha tem a opção de você fazer um link para a pessoa pagar no crédito. Então, se você tiver essa possibilidade, você coloca, senão você só coloca o Pix mesmo, tá certo? E daí aqui, né, eu coloco assim, o agendamento só é confirmado após pagamento da taxa. Então, já é uma forma também de você mostrar para o seu cliente, não, eu só vou finalizar seu agendamento, só vou colocar você na minha agenda, depois você vai pagar a taxa. Daí você coloca aqui a opção sim para a pessoa responder sim, né? E como que você vai pôr aquela imagem aqui no formulário? Tá vendo aqui que tem parece uma fotinho? Você vai clicar e daí você vai fazer um upload da imagem lá do Canva. Você vai no Canva, faz a edição, você vai fazer um download lá, né? Você vai baixar no seu computador e daí você vai fazer um upload aqui. Você vai procurar e daí você vai vir no seu computador mesmo, no seu celular, porque você consegue fazer esse arquivo pelo celular, mas eu recomendo você fazer pelo notebook ou computador. Se você não tem, às vezes não, não tenho notebook, não tenho computador, vai numa lan house, vai na casa de um amigo que tenha e faça sua ficha lá. Depois eu vou mostrar para você o quanto é simples você usar. Depois você vai poder utilizar pelo celular tranquilamente no dia a dia, tá? Então, aqui, ó, você vai fazer o download da sua imagem, que vai estar aqui, né, em downloads, que você vai ter baixado pelo Canva. Você vai, por exemplo, vou selecionar uma imagem qualquer só para mim te mostrar como exemplo. Essa imagem aqui, vou colocar abrir, ela vai carregar e vai ser aquela imagem da política de agendamento. Carregou, ó como vai ficar aqui, para você ver. Ó, vai ficar aqui igual tá o meu, né? Só que o meu é a imagem da política de agendamento. Eu coloquei essa imagem aqui como exemplo para você. E a pessoa vai responder sim ali no final. Olha aí. Agora, deixa eu mostrar para você aqui como que você vai mudar o cabeçalho do formulário. Vamos lá. Aqui, ó, vamos personalizar o tema para você escolher uma cor diferente também, que eu acho também que vale super a pena você escolher uma outra corzinha ali. Aqui tem o estilo do texto, se você quiser mudar, né? Do cabeçalho, colocar como que fala? Uma fonte diferente, ó, tipo assim, ó, Arial, uma fontinha. Eu gosto mais dessas fontes mais formais, né? Igual o Arial ou o Roboto, eles são fontes formais. Então, tudo que for mais formal é melhor você utilizar nessa ficha online para você passar mesmo aquele ar de profissionalismo, né? Que é uma coisa séria, não é brincadeira. E aqui, ó, o cabeçalho você pode mudar de cor conforme a sua marca, o seu logo, a sua personalização, né? Ó, tem várias cores, daí você vem em mais. Se a sua cor não tiver aqui, você pode vir em mais e selecionar a sua cor aqui, ó, aqui dentro, né? Conforme as cores. Aqui é mais pro vermelho, daí você vai arrastando aqui pro lado, ó. Até você ir na cor que você, eu uso mais um verde. Você seleciona o verde, coloca adicionar e daí vai ter a corzinha verde para você pôr aí. E agora, como que você vai fazer aquela imagem? Você vai também escolher foto, mesma coisa. Fazer upload, procurar, e daí você vai lá em downloads e escolhe a sua imagem. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Essa imagem aqui do hiper. Vamos lá, vai carregar. E daí outra coisa. Você tem que deixar do tamanho aqui, ó, desse tamanho. Então, você tem que fazer uma imagem que fique deste tamanho aqui, nessa proporção. Tá aqui, tá vendo? Que não pega a imagem toda. Então, você tem que vir, cortar bem certinho onde você quer que fica.
colocar concluir, por exemplo. Aqui eu coloquei do hiper, né? Lá eu tinha colocado, deixa eu voltar aqui para você ver. Tinha colocado um cíliozinho, uns cílios, que eu acho tão fofo assim, né? Porque daí remete já à extensão de cílios e tal. Mas aqui, ó, você pode pôr do hiper. Olha que lindo que ficou. Ele até mudou de cor, porque como o brown tava em outra cor, ele ficou vermelho. Mas aí você pode voltar pro azulzinho sem problema nenhum. Ou voltar pro vermelho mesmo. Olha que lindo que fica. Eu acho que ficou até mais profissional do que o que eu tenho, hein? Vou até mudar, eu acho que esse aqui. Porque olha como ficou bem profissional. Colocar o hiper, assim, tipo, ou você pode pôr o seu nome, né? Tipo, o seu nome e o seu logo aqui em cima, vai ficar muito profissional. E agora vamos lá, vou te mostrar como que você vai utilizar esse formulário aqui. Bora lá. Bora lá. Você vai vir aqui em enviar. E daí você vai vir nesse clipe, que é onde vai pegar o link deste formulário. Você pode até deixar ele mais curtinho para facilitar a vida. Você vai vir em copiar e você vai salvar no seu WhatsApp. Igual eu não sei qual WhatsApp que você utiliza hoje em dia. Eu utilizo o WhatsApp Business, porque é outra forma também de você deixar o seu negócio mais profissional. Porque hoje em dia eu falo que o que muda entre uma leste iniciante ou até mesmo uma, não só iniciante, vou mudar o meu discurso. Uma leste amadora e uma profissional é a forma que ela trabalha. E todos esses detalhes são detalhes que fazem toda a diferença. Eu falo por experiência mesmo, não é ninguém que me falou, são coisas que eu vivi. E que se alguém tivesse me falado alguns anos atrás, com certeza eu teria mais avançada ainda aí no mundo leste. Então eu vou colocar aqui, ó, eu tenho um grupo que eu montei para me guardar meus arquivos. Só para me mostrar para vocês aí como que eu faço. Eu vou entrar aqui nesse grupo que eu montei, que é um grupo que só tem eu, que é onde eu sempre mando os meus arquivos aí. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Aquele link eu acabei de copiar, então eu vou colar ele aqui, ó. Colei. Esse link que você vai enviar para suas clientes. E se você utilizar o WhatsApp Business, você consegue deixar em respostas rápidas. Se você não sabe o que é respostas rápidas, é, eu posso até fazer uma aula só de WhatsApp para você, hein? Nossa, é uma ideia fazer uma aula só de WhatsApp, porque o WhatsApp Business, eles têm muitas ferramentas que você pode utilizar ao seu favor, que também facilita muito a sua vida. Então, se você tiver o WhatsApp Business, você coloca em respostas rápidas, que vai facilitar a sua vida na hora de enviar para a sua cliente. Então, aqui ficou o link deste formulário que a gente acabou de montar juntas aqui. E agora eu vou mostrar como vai aparecer para a sua cliente. Vamos lá, vamos entrar no link que, por exemplo, vamos fazer um exemplo, como se eu tivesse mandado para uma cliente minha aqui. Então, eu vou entrar e vai aparecer desta forma para a cliente, olha. Então, vai aparecer exatamente deste jeito aqui. E daí, sua cliente vai responder, né? Vai responder todas as mensagens, todas as perguntinhas aqui. Aqui no final vai ter sua política de agendamento, tudo bonitinho, do jeito que a gente montou. Vou fazer uma simulação, como se eu fosse a cliente aqui, né? Coloquei meu nome, Ana Moraes, a data de aniversário, eu coloco, né? Tipo, 4/4 de 94. E daí, número do celular. Eu não vou preencher tudo para não ficar muito longo. Mas daí vamos pôr aqui, né? Deixa eu só. Acho que eu vou ter que preencher algumas coisinhas, porque senão ele não envia. Porque tá vendo? Quando tá obrigatório, ele não envia se você não preencher. Mas eu vou colocar aqui só como exemplo, tá? Só para a gente conseguir enviar e eu te mostrar como vai ficar para você. Aí, tá errando meu e-mail aqui. Aí, daí Sorocaba, São Paulo, profissão, leste. Uhum. Daí aqui.
Eu vou responder bem rapidinho aqui. Eu quero mostrar para você como que fica quando você, como que fica para a sua cliente, tá? Daí aqui ela vai responder que sim, ela está de acordo, né? Conforme eu comprometo-me, vai aparecer dessa forma. Daí ela vai colocar enviar. Opa, faltou uma informação aqui. Aí, agora sim. Agora ela vai colocar enviar. Você viu que quando ela não colocar todas as informações que são obrigatórias, o formulário não vai. E esse formulário, ele é muito fácil de preencher pelo celular, tá bom? Eu tô preenchendo por aqui, mas pelo celular é muito fácil. Então você vai colocar enviar. A cliente vai enviar para você, daí vai aparecer. Sua resposta foi registrada. Quando ela preencher, olha como vai aparecer para você. Vamos voltar no formulário aqui. A sua cliente já preencheu lá, né? Vai aparecer aqui, ó, respostas, tá vendo? Uma pessoa respondeu, que foi a gente que fez a simulação. Aí você vai entrar em respostas, vai ter o resumo, as perguntas e individual. Você sempre vai entrar em individual, porque daí você vai ver a pessoa que preencheu ali e você vai ver todas as coisas que ela colocou. Quando tiver mais pessoas, é só você colocar, por exemplo, 100 pessoas já respondeu. Você vai para 100 porque sempre vai ser o último número, né? Que vai ser da cliente que você mandou naquela hora ali. Para você não precisar ficar passando todas as páginas. Por exemplo, igual o meu. O meu já teve 116 pessoas que responderam. E, na verdade, esse é o segundo formulário que eu montei. Eu já tinha um outro formulário, mas aí tinha muita cliente, eu resolvi montar um outro. Então, agora está com 116 respostas. Mas aí você vem nas respostas aqui e daí sua cliente respondeu lá na casa dela, linda, maravilhosa, e você vai vir e vai ver tudo sobre sua cliente, nome, tudo, tudo, né? Os dados dela, as perguntas dela, daí você pode, dependendo do que ela responder aqui, como eu já expliquei para você, você vai poder mandar uma mensaginha para ela perguntando, sobre alergia, mas você tem alergia, vamos fazer um teste, explica sobre o teste. Então você vai antecipar tudo aqui, gente. Nossa, é perfeito. E daí mais uma coisa que você pode fazer que vai facilitar muito os seus atendimentos. Você pode salvar a ficha da sua cliente no seu computador ou no seu celular. Você vem aqui, ó, em imprimir. E daí, em vez de você colocar para impressora, você coloca a opção salvar como PDF, né? Porque tem a opção de impressora e tem a opção salvar como PDF. E daí você vem em salvar. E na hora de salvar, eu sempre salvo com o nome da cliente, o nome completo, tá? Completíssimo. Porque às vezes tem clientes com né, nomes parecidos, então você sempre salva com o nome completo da cliente. E você coloca em salvar e vai ficar lá no seu computador em downloads. Deixa eu mostrar aqui para você, né? Como que ficou aqui para mim, meus downloads do meu computador. Vou entrar aqui no meus, no meu computador, downloads, e aqui está a minha fichinha. No caso, vai estar com o nome da sua cliente, né? O nome dela lá. Você vai entrar na fichinha dela, como a gente já entrou ali, e vai estar salvo no seu computador. O que que você pode fazer depois disso? Você pode imprimir e ter essa ficha impressa aí no seu espaço com todos os dados da sua cliente. Se você achar que isso facilita mais, às vezes fica melhor na hora de você atender ela, você ter a ficha dela impressa. E daí, junto com essa ficha que você imprimiu, você pode ter uma outra folha, que é aquela folha que de relatório, que é aquela folha que você marca assim, o que que a pessoa fez naquele dia. Ela fez um retoque dos cílios, manutenção, né, para quem ainda faz manutenção, um refil, ou ela fez aplicação, qual técnica que ela fez, qual o modelo que ela fez, né? Gatinho, esquilo, boneca, os fios que foi utilizado, as curvaturas, os tamanhos. Sabe aquele relatório diário? Você pode imprimir, eu vou até fazer para você uma folha com relatório diário que você pode imprimir e deixar junto com a ficha da sua cliente impressa, se você achar que é melhor. Agora eu vou explicar para você como eu faço. Como eu gosto de tudo online,
Eu trabalho hoje com um sistema de agendamento, que é um sistema muito completo, que é outra coisa, olha, na verdade eu estou indo muito além da ficha de avaliação online aqui já, né? O sistema, ele facilita muito a sua vida, porque o sistema, ele tem todos os dados da sua cliente ali num único lugar. E também eu falo que o sistema ele deixa você muito mais profissional. Esse sistema que eu tenho hoje, eu pago uma mensalidade, tá? Só que é uma mensalidade bem baixa e que para mim compensa muito. Eu vou mostrar aqui rapidamente para você sobre esse sistema. Deixa eu te mostrar aqui. O sistema que eu utilizo hoje é o AVEC, mas hoje em dia tem muitos sistemas disponíveis aí, que é o Finks, o Gendo. Você escolhe o sistema aí que você acha melhor, tá bom? Deixa eu entrar rapidinho aqui no sistema para me mostrar para você como que é o meu sistema e como que eu uso aí, né, para você ver rapidamente. Vamos lá, deixa eu entrar. O meu sistema de agendamento. Aqui, né, eu tenho duas abas, que é eu e a Carol, que a Carol atende aqui comigo. E daí, ó, deixa eu entrar. Tem todo, ó, tem agenda, financeiro, estoque, clientes, marketing, relatórios, relatórios de tudo quanto é jeito, configurações. Tem a parte da maquininha, que é o Avec Pay. Mas vamos entrar em clientes, para você ter uma noção de como que eu faço. Eu tenho um cadastro de todas as minhas clientes, porque conforme ela preenche o formulário, eu pego os dados dela e faço o cadastro, adiciono uma cliente nova aqui e faço todo o cadastro da minha cliente. Então, assim, ó, todas as clientes com nome completo, celular, e-mail, data de nascimento, tudo aqui. Facilita muito a vida. Deixa eu entrar em uma cliente aqui, né? Daí tem os agendamentos dela, tem tudo que ela já me pagou, se ela já comprou alguma coisa, porque eu vendo as espumas aqui, se ela tem algum crédito, né? Que daí eu sempre adiciono crédito a primeira vez, que é aquela taxa para ser descontado do valor do procedimento total. E aqui tem os anexos. O que que é o anexo? Deixa eu até entrar em outra, que essa daqui falta colocar um anexo nela. Deixa eu vincar a Leandra aqui, ó, por exemplo, anexo. Um anexo é a ficha de avaliação que a gente montou, que eu fiz o download, eu salvei no meu computador e eu coloquei essa ficha dentro do meu sistema. Então, toda vez que a Leandra vem, eu entro no sistema para ver a ficha dela novamente, né? Para ver se está tudo ok, se foi atualizada alguma informação. E daí aqui ó, eu gosto de fazer assim. Ai, calma, deixa eu entrar novamente que eu saí aqui. Por exemplo, o meu sistema ele tem uma opção que quando você está em agendamentos, no dia do procedimento da pessoa, você consegue colocar observações. E aí, observações que eu coloco, os fios que foram utilizados, os tamanhos, o mapping, o tempo, eu sempre coloco em observações. Então, eu não preciso da folha impressa com relatórios, porque no próprio sistema eu vou colocando. Então, isso que facilita a minha vida. Então, é uma forma também de você facilitar ainda mais. Ter um sistema onde você consiga colocar a ficha de avaliação do seu cliente, tudo ali, tá certo? Ou no seu próprio celular você monta uma pasta onde tenha todas as fichas de avaliação da sua cliente. E na hora que ela vinha ter seu... Como que eu faço na hora de atender minha cliente? Ela senta, né, que eu tenho aqui, né, no meu espaço, eu tenho a minha mesinha, meu notebook, eu tenho uma cadeira e tenho uma cadeira para cliente. Ela senta na cadeira dela e a gente faz aquele bate-papo antes de começar o procedimento. Então, eu entro na fichinha dela, por exemplo, eu entro na ficha dela aqui no meu computador, vejo as informações aqui dela, aqui rapidinho, e começo com as perguntinhas. Daí eu vejo se tem alguma pergunta que ela respondeu sim. Se ela respondeu, eu falo com ela, e daí eu vou naquela pergunta, né, que como ela quer o olhar dela? Discreto, volume natural, volume marcante, e é a hora que eu converso com ela para ver qual técnica a gente vai fazer, que a gente decide juntas. Então, para você ver o quanto a fichinha
ela facilita a sua vida. Agora vamos aqui, ó, eu já expliquei sobre, eu já falei tudo sobre a ficha de avaliação e agora eu vou falar para você sobre as mensagens prontas de WhatsApp e como você vai utilizar. Tá certo? Esse arquivo também eu vou disponibilizar para você copiar e colar. Aqui na parte amarela tá a explicação de como você vai utilizar essa mensagem, tá? Aqui, ó, eu coloquei. Eu mando essa mensagem para cliente. Nesse espaço aqui em vermelho, você vai colocar o link, que é esse link aqui, ó, da avaliação do Google Forms, que é a, né, a ficha online. Então, você vai copiar essa ficha online e vai colocar o link dela nesse espaço aqui. Então, você vai apagar essa partinha vermelha e vai colocar o link aqui para mandar para cliente. E aqui tem, né? Eu coloco essa mensagem que eu mando para cliente. Preencha o link acima para fazer seu cadastro no sistema e finalizar seu agendamento. Então, quando ela abrir, ela vai ver que é uma avaliação, né? Que vai ter várias perguntas ali. E essa mensagem eu percebi que quando eu mando o link junto com essa mensagem, a pessoa não fica questionando, tá? Então, você vai ver quanto vai se facilitar. É só você copiar e colar, porque eu já testei e eu vi que a pessoa não fica questionando. Porque assim, quando você fala que você tem um sistema, a pessoa fala, nossa, ela é profissional mesmo, ela tem um sistema de agendamento. Então, preciso preencher essa ficha para ela fazer meu cadastro. Então, assim, se você não tem sistema, você pode fazer o cadastro da pessoa ali no Google mesmo, na agenda do Google, ou até mesmo se você tem uma agenda, você faz ali. Então, você não vai estar mentindo, você vai fazer o cadastro da pessoa, entendeu? Então, você não vai estar mentindo. Agora, se você quer mudar para o próximo passo, quer dar um upgrade na sua profissão, tenha um sistema. Então, ó, pode copiar e colar. E daí, depois que você mandar essa mensagem, você vai aguardar um tempo. E daí você vai ver se a pessoa preencheu a ficha online ou não. Se a pessoa não preencheu ainda, você dá mais um toque para a pessoa. Oi, então, estou aguardando o seu preenchimento para me finalizar o seu agendamento aqui. E ela vai preencher. Eu sei porque eu faço isso, a pessoa preenche. Então, anota isso aí, vai anotando. Outra coisa, depois que ela preencher, tem cliente que se faz assim, ai, finge que nem viu a política de agendamento. Você vai perguntar para a pessoa. Então, sobre a nossa política de agendamento, ficou alguma dúvida? Fala assim, você vai falar desta forma. Anota aí nas suas anotações. Você vai falar assim, ó. Sobre a política de agendamento, ficou alguma dúvida? Você vai perguntar dessa forma para a cliente. E daí ela vai responder sim ou não, e se ela tiver alguma dúvida, ela vai te perguntar. Então, você tem um diálogo com a cliente. Se ela falar que não ficou nenhuma dúvida, a próxima pergunta vai ser: você prefere fazer no Pix ou no link para cartão de crédito? Então, ela vai saber que você está falando da taxa, porque ela leu, ela viu lá no formulário, entendeu? Daí ela vai falar Pix, ou eu falo porque se você fazer essa pergunta, a próxima pergunta é essa que eu acabei de te falar. Você vai falar para ela, né, como que ela prefere pagar. Se ela falar Pix, você já manda seu Pix novamente ali. E fala assim, olha, então eu fico aguardando o pagamento da taxa para a gente já finalizar seu agendamento. Então, ela vai pagar a taxa. Eu falo porque todas as pessoas que entram em contato comigo e vão marcar o horário pela primeira vez pagam a taxa. Todas. Quem não paga a taxa, eu não agendo. Simples assim. Não tenha medo. Eu sei que no começo você pode ficar com um pouco de medo de te perder cliente. Mas você não vai estar perdendo cliente, você vai estar ganhando tempo. Porque essa cliente que não quer pagar essa taxa, ela não vai aparecer. Ela não tá te dando credibilidade, ela não te vê como uma profissional, então ela não te merece, entendeu? Ela que não te merece. Coloca isso na sua cabeça, porque essa era uma das inseguranças que eu tinha, e hoje em dia eu posso afirmar para você que não precisa ter insegurança. Você tem que acreditar no seu trabalho. Você tem que acreditar na transformação que você vai causar na sua cliente, elevando a autoestima dela. Então, você tem que se valorizar. A cliente, ela é muito importante, por isso que a gente tem que tratar ela com todo respeito,
entregar o melhor para ela. Mas, às vezes, essa cliente ela não merece você. Então, pensa nisso em relação à política de agendamento e não tenha medo, tá bom? Agora aqui, mensagem para enviar um dia antes. Essas são as orientações, tá? Você não vai copiar esse daqui. O amarelo você não copia. Então, você vai copiar exatamente esse aqui, ó. Copiar e colar. Então, aqui você vai preencher. Você vai pôr lá no seu WhatsApp Business lá, se você tiver, ou em respostas rápidas. Se não, você deixa aqui mesmo e quando você for mandar para o cliente, você vem aqui, copia e cola. Aqui, sempre um dia antes. Sempre, gente, sempre. Isso daí é uma forma de você lembrar a sua cliente para ela não esquecer do horário dela, porque hoje em dia a cabeça das pessoas estão assim, né? É uma loucura. Então pode acontecer dela esquecer. Mesmo ela já tendo pagado a taxa, tudo, ela pode esquecer. Eu sei porque já aconteceu de eu avisar a cliente e ela ficar, nossa, ainda bem que você me avisou, eu já tinha, estava esquecendo. Então você tem que sempre um dia antes, de preferência de manhã, né, para ficar mais tempo possível, você vai mandar esse lembrete exatamente dessa forma. Eu coloquei aqui, ó, lembrete especial. E daí na hora que ela vê que você mandou mensagem, ela vai falar, ué, o que que é isso? Então ela já vai saber. E hoje em dia eu mando para a cliente, ela já sabe, ela já fica, o horário é amanhã. Então você vai colocar aqui, amanhã às, você vai substituir com o horário da sua cliente, né? Tem um agendamento para você. E daí eu coloco essa mensaginha aqui, que é uma mensagem assim, de carinho. Venha para relaxar, é seu momento. Aqui embaixo eu coloco o endereço e aqui em vermelho você vai substituir, tirar esse vermelho aí e colocar o link do seu endereço do Google Maps. Você vai lá no Google Maps, vai copiar o seu endereço, colocar o link lá e vai colocar aqui para facilitar a vida da cliente. Porque ela vai clicar e vai aparecer ali onde você está. Entendeu? Isso é facilitar. Daí aqui embaixo eu até coloco ponto de referência, você vai apagar essa linha aqui, vai colocar o ponto de referência. E onde estacionar também é um jeito cuidadoso de você orientar sua cliente. Porque às vezes a cliente, né, vem na correria, aquele dia agitado, dela tem que ver, onde que eu vou parar o carro? Será que tem estacionamento? Será que não tem? É a primeira vez que ela vai com você. Então, você tem que colocar isso. Depois da primeira vez, você só vai mandar o lembrete especial até aqui, ó, até link do Google Maps, porque mesmo a pessoa já tendo ido algumas vezes, às vezes ela esquece e quer o link novamente. Então, sempre mande, tá bom? Sempre mande, porque você tem que ter esse cuidado a mais com a sua cliente. Próxima mensagem pronta. Mensagem para enviar no dia que a cliente, por exemplo, você pode até, tipo, que você mandou um dia antes o lembrete, ela lembrou. Daí no outro dia, no dia que ela vai vir, você manda uma outra mensagem. Não mande no mesmo dia, para não ficar muita coisa, senão ela nem vai ler. Daí no dia você vai colocar assim, ó, orientações para seguir no dia de fazer a extensão de cílios, né? Você vai mandar para ela aqui, ó. Não passar maquiagem na região dos olhos, principalmente rímel e lápis. Não passar cosméticos na região dos olhos também, né? No caso, você coloca essas duas orientações. Daí você coloca o porquê não pode. A maquiagem e o cosmético pode interferir na fixação e durabilidade das extensões. Quando ela lê isso, ela fala: Nossa, eu não vou passar maquiagem, porque vai interferir na durabilidade. Porque realmente, mesmo a gente fazendo uma boa higienização, passando espuma, passando um primer. Quando tem muita maquiagem ali, muito resíduo de sombra e lápis, que é o pior, e rímel, meu Deus, não sai. E isso interfere super na fixação das extensões. Então, você deixar isso bem claro para ela, porque daí isso daí também evita você aquele trabalho de ter que ficar tirando maquiagem, rímel da cliente. Hoje em dia, eu utilizo como estratégia também eu faço assim. Até uma outra dica para você, anota aí. Quando a cliente chega no meu estúdio aqui, eu tenho duas espumas, né? Uma eu deixo no banheiro, aqui da minha sala, e outra fica comigo. Eu falo para a cliente, olha, fica à vontade, no banheiro tem uma espuma específica para higienização, né, da pele e dos cílios, para você higienizar bem ali sua pele e seus cílios. E pode aproveitar, usar o banheiro, né? Eu falo assim porque dela se sente mais à vontade para usar o banheiro antes de começar a aplicação do cílio, senão depois ela deita e quer usar o banheiro, né? Daí não dá certo.
Então, com ela mesma lavando o rosto, facilita a vida, por quê? Porque ela já vai estar higienizando os cílios ali e a pele dela, porque às vezes a pele é muito oleosa, às vezes a pessoa vem da rua, né, tá com calor, aquele calor suando que tá, é uma forma de ela se refrescar, se acalmar também, né, porque ela vai estar lavando o rosto, dar aquela leve relaxada até, né, porque dá uma sensação de frescor. E é um jeito de você já fazer com que ela higienize as tensões ali, facilitando na hora de você atender ela. E daí aqui, né, eu coloco, lembrando, para a realização do procedimento, eu até coloco essa mensaginha, né? Exige tempo para manter a qualidade e segurança, e você vai permanecer de olhos fechados. Se preferir, traga seu fone de ouvido para ouvir um audiolivro, podcast ou até mesmo tirar uma soneca. Daí eu coloco aqui uma mensagem de carinho também, né? Siga as orientações para ter uma boa durabilidade dos cílios. Então, essa mensaginha aqui também, nossa, elas amam, porque elas pensam, nossa, vou levar meu fone, né? Ouvir um livro, um audiolivro, um podcast. Muitas dormem, o que é melhor ainda, porque eu sempre coloco na sala uma musiquinha relaxante, nada de música de sertanejo, funk, nada disso. Coloque uma música relaxante, onde ela vai se acalmar, vai ficar tranquila. E se ela quiser trazer o fone dela para ouvir um audiolivro, ela vai trazer. Porque aí é o momento que é bom que daí tira a ansiedade dela, entendeu? Essa mensagem aqui é poderosa, hein? Próxima mensagem, que é uma mensagem para enviar logo após ela fazer as extensões. Ela finalizou ali com você, você vai mandar já no WhatsApp dela. Os cuidados pós-cílios. Porque às vezes, mesmo a gente falando para a cliente, ela não lembra de tudo. E é uma forma de você mostrar para ela que você está cuidando dela depois que ela sair dali. Você continuou cuidando dela, continuou dando atenção para ela. E qual que é essa atenção, né? Você vai colocar tudo aqui, né? Eu coloquei. É só copiar e colar. Lavar, evitar água quente, não puxar. Todas as orientações que a gente já sabe, mas a cliente às vezes não sabe. Ou se ela for com outra profissional, às vezes a profissional dela não explicou. Então você vai explicar para ela, tá? Você vai cuidar da sua cliente. E daí aqui, ó, o que que eu coloco? Eu coloquei essa mensagem. Eu fiz um vídeo para te mostrar a forma correta de como lavar e pentear as suas extensões. Então, aqui nessa parte vermelha, você vai substituir por um link do Instagram, que é um vídeo que é uma tarefa, hein? Uma tarefa aí para você. Você vai fazer um vídeo no Instagram ensinando a sua cliente a lavar as extensões de cílios da forma correta e a pentear com as escovinhas. Então, se você leste, né, no caso, o que que você vai fazer? Você vai utilizar a extensão primeiramente, porque eu falo que a gente que trabalha com leste, a gente tem que utilizar extensão de cílios, porque a gente é o exemplo da cliente. Se ela chega e fala assim, nossa, a moça que faz meus cílios não usa cílios, então não sei se ela gosta de extensão. Eu sei que a gente às vezes tem dificuldade para encontrar outra leste que seja também, né, tão boa quanto a gente. Mas pode ter certeza que se você começar a pesquisar, você vai achar uma pessoa aí e até, quem sabe, possam fazer uma troca de serviços, né? Ela faz seus cílios, você faz o dela, olha que legal. As duas vocês ficam com cílios maravilhosos. Então, você vai fazer esse vídeo no Instagram mostrando para a sua cliente como ela vai fazer no dia a dia. Pode ser um vídeo bem rápido, assim, um vídeo simples, você higienizando ali com a sua espuma, fazendo, penteando com a escovinha da forma correta. Então, você vai colocar o link do Instagram aqui, ó, com o seu vídeo. Porque isso daí vai mostrar que você tá cuidando dela e você ainda mostrou para ela, através de um vídeo, como ela vai fazer no dia a dia. Então, essa é a hora que você vai perder a vergonha, se você tiver vergonha, que é um vídeo super. Você nem precisa falar nada no vídeo, se você não quiser, né? Se você quiser falar, você fala. Senão, você só vai ali, ó, colocar a câmera na sua frente e vai, literalmente, coloca uma musiquinha, né? Bem tranquilinha também, não coloca aquelas musiconas que quase derruba a pessoa da cadeira. Coloca uma música limpando as extensões e penteando, certo? Agora, se você quiser falar, melhor ainda, você vai explicando para a pessoa, olha, você vai fazer assim, passa espuma, escovinho, pincel e ensina a sua cliente, tá?
E essas são as mensagens prontas de WhatsApp que você só vai copiar e colar e enviar para as suas clientes. E são mensagens também que eu uso, que eu montei, né? Eu elaborei através dos dias que foram indo dos atendimentos. Eu fui percebendo que conforme eu mandava as mensagens, os clientes gostavam, daí eu fui padronizando o meu atendimento. Então, eu sempre mando a mensagem lá do link para a pessoa preencher minha avaliação, um lembrete especial, um dia, no dia de fazer os cílios, a orientação e o pós. E aqui no final também, ó, tem uma mensaginha. Deixe agendado o seu retorno para ter preferência na escolha de horário na agenda. Gente, você tem que usar exatamente essa frase, porque tudo que eu montei aqui tem gatilhos mentais, tá? O que é gatilhos mentais? São estratégias que fazem com que as pessoas elas sigam o que você está querendo que elas sigam. Então, por exemplo, deixe agendado seu retorno para ter preferência na escolha de horário na agenda. Então, quando ela receber essa mensagem, logo após ter feito cílios, ela já vai falar para você, então pode deixar agendado para mim tal data e tal data. Porque como que eu faço com as minhas clientes hoje? Quando é a primeira vez, eu cobro a taxa de agendamento. Ou quando por exemplo, ela vem e faz os cílios comigo. Logo que eu termino o atendimento dela, eu mando essa mensagem que eu mostrei para você, que é o pós-atendimento, e já falo para ela, vamos deixar agendado o próximo horário? E daí você já tem preferência de horário, você já marca conforme sua disponibilidade, para não correr o risco de chegar, né, perto da data e não ter horário na agenda. Você fala dessa forma, vai apertar um gatilho mental nela. Ela fala, nossa, não posso ficar sem horário na agenda. Então ela já vai deixar marcado. E daí eu falo para ela, ó, como você já deixou marcado, eu não cobro a taxa de agendamento. Agora, se acontecer de precisar remarcar, daí vai ser cobrado a taxa novamente. Ou se ela falar, não, se ela falar assim, não, eu prefiro não deixar marcado, depois eu entro em contato com você. Você vai falar assim, tudo bem. Daí, para fazer o agendamento depois, né, daqui algumas semanas, eu peço a taxa de agendamento novamente. Então, ela vai falar, nossa, melhor então eu deixar marcado. Pode fazer essa pergunta que ela vai deixar marcado. Tenho certeza. Tudo que eu testei aqui, então, tudo que né, essas são tudo que, esse material também vai ser disponibilizado para você, tá bom? E deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. Vou ver meu papel, ver se eu não esqueci de nada. Não, falei tudo. E hoje, né, nessa aula, eu ensinei para você aí uma forma prática e mais simples de você fazer uma avaliação com a sua cliente. Antecipar, como eu falei, né, alguns problemas. Você vai conseguir resolucionar antes dela ir com você. Você vai ter uma imagem mais profissional, porque depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que as clientes me veem com um outro olhar, elas me veem como uma pessoa muito mais responsável. Então, assim, eu não sou mais a menina que faz cílios. Eu sou a Ana Moraes, lash designer, que tem uma responsabilidade em fazer cílios com segurança, cílios, né, que não prejudicam os cílios naturais e também não prejudica os olhos da minha cliente. Então, quando você começa a se pôr com essa postura, a sua cliente ela te vê com outra visão, e eu tenho certeza disso. Na verdade, eu estou falando para você, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que aconteceu comigo. Eu apliquei tudo isso que eu ensinei você hoje, e a minha imagem profissional mudou. Porque as clientes, elas perceberam que eu não estou brincando de fazer cílios. É a minha profissão. Então, quando eu peço a taxa, elas pagam. E se elas não pagarem, eu simplesmente não marco, como eu falei. Então, essa é a forma, né, que eu fiquei aí, que eu compartilhei com vocês esse conhecimento. E como eu já falei no início, né, dessa aula, eu estou como missão montar aí materiais que ajudem outras lashes. Foi até por isso que eu resolvi entrar no projeto Cisne Negro, que é justamente com esse intuito, a gente pegar na mão aí das profissionais do mundo dos cílios e tá auxiliando, compartilhando todo o nosso conhecimento, nossa experiência. E essa aula também eu elaborei
muito carinho, né, para vocês aí, para facilitar a vida de vocês, assim como facilitou a minha, e deixar com uma imagem muito profissional, como eu falei. E eu quero o seu feedback. Quero seu feedback, quero saber o quanto essa ficha vai mudar aí para você, essa ficha, essa política de agendamento, essas mensagens de WhatsApp. Quero saber o quanto vai mudar aí no seu dia a dia. E também quero sugestões para próximas aulas. Eu até vou anotar aqui, né, algumas coisas que eu acabei falando durante essa aula, que pode virar a outras aulas. Então, agora vamos para o print, que eu quero que você printe aí. E eu quero que você me marque lá falando: eu assisti a aula da Ana com a ficha de avaliação online. Vamos lá. Espero que você já tenha tirado esse print e até a próxima aula.